Olá, Aquário! Beleza? Ó o frio, galera. Minha voz. Ui. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Dani. Sejam todos bem-vindos ao canal Reconhecer-se. E aí, vamos aí fazer a leitura de Aquário, né? Já agradeço o seu like, as visualizações do vídeo passado. Vocês ficaram aí em quarto lugar. Muito obrigado, Aquário, por todos os likes, comentários. Muito obrigado pela sua inscrição. Tá bom, Aquário? Vamos lá, então. Aquário, essa leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio em Aquário ou na casa 11. Por quê? Planetas pessoais, né, galera? Vamos lá, então. Aquário, tirar aqui um oráculo de Delfos que vai nortear, né? Falar uma coisa importante que a gente precisa saber aqui nesse momento. Vamos lá, Aquário. Uau! Aquário, olha isso. Não sei se é você ou se é uma outra pessoa. Tem alguém aí ouvindo atrás de uma porta. Indiscrição. Alguém observando você. Uau! Ou é você, né, Aquário? Vamos ver aqui, olhando aí atrás, né? O que a outra pessoa tá fazendo. Entendeu? Pode ser nas redes sociais, claro, pode ser. Né? Alguém observando aí, tá? Aqui é uma indiscrição, né? O que você faz, o que você está fazendo, o que você não está, né? Vamos ver aqui do que se trata com esse oráculo aqui que eu criei. Vamos ver aqui mais um complemento. O que é isso para Aquário? É uma pessoa confiável, mas que tá... ou não. Vamos ver aqui. Pera aí, só um minutinho, Aquário. Tem assim uma coisa confusa, porque essa indiscrição, fui olhar mais alguma informação, ela fala de fofocas, ela fala de pessoa com ansiedade, ela fala de amizades falsas, e saiu aqui pessoa confiável. Então tem assim uma dualidade, uma coisa assim estranha aqui nessa leitura, mas a gente vai aqui, nós vamos ver o que está falando aqui. Estranho, entendeu? Fala também de ociosidade, entendeu? Amizades falsas, estranho, né? E a outra carta falou de pessoa confiável. Vamos ver aqui com as cartas astrológicas o que está rolando aqui na vida de Aquário. A indiscrição, né? Aqui também pode ter alguém com uma inveja, entendeu? Olhando você, o que você faz, o que você não faz, entendeu? Estranho. Vamos lá. Energia de Escorpião, a porta. Aqui tem uma intensidade, né? Alguém tá abrindo, assim, uma porta. Ó, aqui, muito curioso, engraçado, muito curioso, porque essa mulher, ela tem uma porta, tá vendo? Ela tá olhando, ela tá numa indiscrição aqui, atrás de uma porta, e aqui tem uma porta. Então, né? Assim, e tem um sol também. Então, alguém olhando assim o que você faz. Vamos lá. Desafio para Aquário. Energia de Sagitário, flexibilidade. Vamos lá, o que e positivo para Aquário? Energia de Câncer, a doação. Então, pode ser que você esteja fazendo algo aí, né, se doando em algum projeto, né, intenso aí, né, onde você expande a consciência de alguém, e aí você precisa ter uma flexibilidade, né? Que leitura! Vamos, meu Deus, pessoa confiável, e lá fala de pessoas, né? Por isso que tá falando para ter flexibilidade. Entendeu? Aqui, tá me vindo aqui na intuição que pode ser assim alguém imitando você, entendeu? Né? Alguém com uma, assim, enfim, alguém imitando você. Estranho, vamos lá. A porta tá falando o que para Aquário? De uma torre.
De uma torre. Que mais? 7 de copas. O que mais? 5 de espadas. A torre tá falando o quê? Pajem de espadas. O que acontece? Agora tô meio que entendendo. O que acontece? O pajem de espadas, né? Como aquela carta ali da indiscrição também fala de fofoca, falatório, não sei o quê. Então tem alguém observando o que está sendo falado de você. O que as pessoas estão comentando sobre algo aí, né? E aí isso tá desmoronando uma intensidade. Entendeu? Né? Aqui é uma pessoa vendo as possibilidades, né? Tem muito uma energia de comparação. A pessoa faz isso e eu faço aquilo. Sabe? Como que ela faz uma doação, como que ela se doa para o mundo, entende? Ou em algum estudo que ela tem, assim, mais aprimorado, tipo, eu tenho um conhecimento mais aflorado, mas eu quero ver como é que essa pessoa... Ui, minha blusa totalmente torta aqui, galera. Aqui, né? Como que eu faço isso? Né? Aqui tem uma energia, só um minutinho. Então, aqui muito forte tem alguém se comparando com a outra. Entende? E aí, o que acontece? Né? Me veio aqui que é uma pessoa, como está no desafio a flexibilidade, é uma pessoa que, ao invés de olhar para si, ser criativo, entendeu? Ser como né? Não, a pessoa fica olhando a outra para ver como é que a outra faz alguma coisa. Entendeu? Estranho, né? 7 de copas. Vamos ver se a gente consegue desvendar melhor essa coisa aqui. 7 de copas. Tá falando o quê? Eremita. Virgem. É mais ou menos isso, né? A pessoa, no vez de olhar para si, tá olhando para o que a outra faz. E isso é uma ilusão, né? Porque nós somos únicos. Você vê, tem um monte de... Vou dar um exemplo meu. Tem um monte de tarólogos. Cada um faz de um jeito. Agora, se você for copiar como o outro faz, você não vai ser você. Entendeu? Ou não? Então tem um desmoronamento aqui, né? Desmoronamento. Vamos lá, 5 de espadas, está falando o quê? De alguém que fica aí se comparando em segredo. Por exemplo, vamos ver o que eu estudo, o que a outra estuda. Entende? Nossa, a forma do que eu estudei não é igual ao dele. Ai, olha, que 7. Então, tem um movimento aqui, algo vai ser revelado para essa pessoa, entendeu? Vai ser revelado aqui, né? E isso vai causar o quê? Uma mudança na forma de pensar da outra.
Entende? Nós somos únicos. O jeito de eu ver o tarô é de um jeito. A outra é outra. Entendeu? E às vezes, eu já vi leituras que tá falando a mesma coisa, mas de forma diferente. Entende? Não é sobre você copiar o outro. Entende? Né? Essa pessoa confiável aqui, talvez o que vai passar confiança para as outras pessoas é você ser você mesmo. Por isso que está aqui uma questão de expandir uma consciência, ter uma flexibilidade consigo. Ai, que leitura estranha. O que é esse 5 de espadas aqui? A morte. É a transformação da pessoa. Entendeu? A mudança de energia. A mudança, entendeu? De como ela te vê, de como você, né, vê aqui esse falatório, esses comentários, eu não sei. Tem um comentário aqui, né? Parece que tá rolando uma fofoca aqui, entendeu? Então, tem uma energia aqui também de você, vamos botar que é você, de você ter uma certa flexibilidade sobre as palavras do outro. Porque cada um pensa de uma maneira. Claro, somos únicos, né? E porque todos nós temos muitas possibilidades de olhar para dentro, de olhar para si, e não de olhar para o outro. Né? Me parece aqui que tem uma pessoa que não confia em si mesmo. Aí fica olhando, ó, aqui tem, ó, as outras pessoas. Fica olhando o que as outras pessoas, como as outras pessoas fazem, como as outras pessoas pensam, não sei o que lá. Então ela está criando aí, né, uma forma de ser uma pessoa como a outra. Não está criando aqui uma forma única de ser, que nós somos únicos, né? Aqui a gente está falando muito, poxa, eu estudei assim, mas a outra pessoa fala ao contrário. Ué, porque ela estudou em outra escola. Eu não estou entendendo essa leitura aqui não, mas é isso tudo, tem uma transformação aqui profunda de alguém. Né? Depois que alguém desconstrói, desmorona uma forma de falar, uma forma de ver o outro falar, entendeu? De como a outra pessoa sente, sabe? Aqui tem muita energia de, por exemplo, alguém estudando algo e falar, eu não estudei assim. Por que eu estudei diferente? Entendeu? E tem um negócio, isso aqui, Aquário. A grande sacerdotisa. Ó, As de Copas. Então, o que acontece? Eu estava ouvindo justamente aqui. Aqui há um transbordo de doação. Então, tem que ter um equilíbrio, porque aqui, essa carta de Sagitário fala de equilíbrio também, um equilíbrio, né? Uma pessoa que se doa demais, entende? Você se comparando com a outra pessoa, né? Aqui também a gente pode estar falando de afetivo, entendeu? Caramba! Aqui é como se essa comparação fosse ser finalizada. Porque uma pessoa, quando ouve uma outra, para de se comparar. Coisa estranha. O que essa morte está falando aqui? Clarifica mais essa leitura para mim.
de um pajem de paus. Tem uma infantilidade aqui na parte de alguém, entendeu? Alguém ilusório aqui. Tem uma ilusão aqui. Alguém que tem muita infantilidade numa questão aqui. E a infantilidade é intensa, entendeu? É bem grande. Tem alguém que vai aqui, ó, calar a boca de muita gente aí. Não sei o que é isso. Vai cessar um comentário. As de copas, tá falando o quê? De conflitos. De repente aqui, Aquário, você tá olhando, porque essa carta da indiscrição também fala assim, fala isso. Entendeu? Você olhando uma briga de alguém, um conflito de alguém. Um conflito interno, não sei. Aqui é uma maneira dela falar, uma pessoa assim. Muito estranha essa leitura, Jesus. No fundo do deck, 10 de pentáculos, né? Isso pode estar acontecendo até com uma pessoa da sua família. Alguém te observando. Entendeu? Alguém se observando, muito apegado a como você fala. Apegado como assim? Eu falo dessa maneira, eu penso dessa maneira, e essa pessoa pensa do outro. Claro, gente. Claro. Isso aí é normal. Cada um é de uma forma. Entendeu? Cada um é de uma forma, né? Ah, mas ela tá falando uma coisa lá, que eu estudei assim e a outra estudou assado. E, por exemplo, o tarô, quando a gente estuda o tarô, por que você tá falando do tarô? Por causa da sacerdotisa. O tarô, gente, tem, claro que cada carta tem a sua o seu significado. Mas existem vários significados. Então, o que acontece? Quando você olha aqui essa carta, você recebe uma intuição. Pelo menos, né? Todas as leituras de tarô é isso. Então, você recebe uma intuição. Na hora que você recebe uma história, uma intuição, é sobre isso que o tarólogo fala. Entende? Não é você se comparar. Eu não sei se você é tarólogo, eu não sei. Mas tem aqui muito... Então, tem alguém se comparando com a outra pessoa. Isso aí não existe, gente. Não existe. Você é único. Único. Entende? Aí, vou dar um exemplo aqui. Esse dia chegou uma escrita, nem sei se a pessoa é escrita, chegou uma pessoa de paraquedas aqui, botou no comentário. Ah, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Você fala coisa com coisa. Aí eu falo assim, bom, se eu entrei num canal onde eu não estou entendendo nada do que essa pessoa fala, eu estou fazendo o que ali mesmo? Não entendi. Entende? É igual aqui, ó, você vai e entra num canal onde o cara lá fala em árabe. Não tenha, mesmo que tenha, às vezes, né, porque eu tenho amigos, né, tenho um amigo árabe, e mesmo eu colocando ali no tradutor, o que eu falei sai diferente. Então, o que a pessoa está fazendo no canal onde ela não entende nada? Eu, por exemplo, tenho uma maneira de jogar tarô aqui, estou jogando para Aquário, mas eu falo as energias dos outros signos que saíram. Todos os tarólogos fazem isso? Não, mas eu faço uma mistureba, é o meu jeito.
entendeu? Eu faço mistureba com numerologia, mas eu estudei assim. Então, eu não sei o que é aqui, né? Eu não sei o que tá rolando aqui. Claro que essa leitura aqui é bastante desafiadora para mim, porque, sabe, é uma pessoa que fica olhando atrás do pano, atrás da porta, sei lá o que, a outra fazer. Então, ainda fica falando. Aqui tem uma pessoa que fala mal, né? Fofoca. Tanto essa carta que fala de fofoca, né? A indiscrição, quanto essa. E duvidando se a pessoa é confiável ou não. Aí é questão de cada um, né? Então, por isso que tá falando, ó, expanda a sua consciência. Entende? Tenha flexibilidade. Né? Enfim. Vamos lá. Flexibilidade no desafio. Tá falando o quê? Da justiça. De um equilíbrio. O que eu falei? De um equilíbrio. Entende? A justiça, arcano maior de Libra. Vamos lá. O que mais? Para Aquário. Ó. Tem uma flexibilidade da pessoa não confiar em si mesmo. De não se achar único. Belo, bela como essa pessoa. Entende? O que tá falando mais aqui? Arcano 11 com 9 dá 19. Não é isso? Não. Dá o julgamento. Julgamento. Então, o que acontece? É uma pessoa que fica olhando a outra e julgando. Quem é você? Quem somos nós para julgar o outro? Entendeu? Né? É uma pessoa que não entende que ela não tem sucesso e a outra tem. Mas fica falando mal. Entendeu? Então, não sei. Aqui tem um negócio de sucesso, né? Vamos lá, o que mais? Um cavaleiro de ouros. Então, você se vê bom. É um lance gradativo que acontece. É a prática, né? É você ter flexibilidade primeiro com você mesmo. E aí esse 9 de pentáculos fala de você olhar para você, né? 9 de ouros, e se sentir essa pessoa e não ficar se comparando com a outra. Você ser único, fazer do jeito que você acha que é bom. Entendeu? A justiça tá falando o quê? Olha a sacerdotisa aqui. Tem uma coisa de alguém manter algo na justiça, alguma coisa aí em segredo. E a transformação, a transmutação vem disso aí. Ah, não é justo que essa pessoa tenha um sucesso. Aqui está no seu desafio isso. Quem se sente em sucesso, quem precisa se sentir em sucesso é você. Tem uma inflexibilidade aqui de alguém. Alguém não é inflexível, cabeça dura. Entendeu? Cabeça dura, Aquário. Alguém aqui é cabeça dura, entendeu? Vamos lá. O que esse 9 de pentáculos está falando? 10 de espadas. Então, aqui alguém vai finalizar. Ou precisa finalizar.
com uma inflexibilidade na forma de pensar. O que eu acabei de falar? Aqui é o pensamento da pessoa. É inflexível, entende? Inflexível. Sobre alguém, ou até sobre si mesmo, entendeu? Sobre si mesmo. Fica se comparando a outra pessoa, entendeu? Eu estudei mais, exemplo, eu estudei mais e não tenho sucesso. Ela que estudou pouco tem sucesso, ou ele, não sei. Meu Deus, essa blusa, só Jesus, hein? Entendeu? Cavaleiro de Pentáculos está falando o quê? De um cavaleiro de espadas. Olha só, aqui é isso mesmo, ó. Um olhando para o outro. Um olhando para o outro. Sabe, uma pessoa tá indo assim, na calma, no jeitão dela, construindo um sucesso aqui devagar, tendo muito flexibilidade. E o outro quer lutar. Pode ser você com você mesmo, esse conflito, tá? Gêmeos, Libra, Aquário e Cavaleiro de Pentáculos. Aqui tem uma energia fortíssima de você se comparar, né? Tipo, outro exemplo. Eu estudei administração de empresas e a outra pessoa também. Só que ela tem um jeito de falar, de abordar esse conhecimento de forma diferente. E eu não entendo isso. Você não tem que entender. Entendeu? É um exemplo. Deus. Olha a torre aqui. Tem uma desconstrução. Tem um rompimento aqui, gente, com alguém. Um rompimento. Aqui pode ter um rompimento na família. Esse pode ser uma pessoa da família sua. Olha aqui, ó. Gêmeos, Libra, Aquário. E a estrela. E o Papa. Aqui pode ter crenças relacionadas à religião, né? Apegos a alguma concepção religiosa que alguém tem. Eu, por exemplo, não tenho religião nenhuma, mas eu amo os orixás, respeito muito as outras religiões. Agora, só não me prendo em nada que me aprisiona. Entende? Nada. Não me prendo. A torre, ó, aqui é um rompimento de bloqueio de alguém. Alguém é totalmente bloqueado. E o que é isso? Né? Alguém fica em dúvida aqui de que uma pessoa fala, de que... Sabe? Tem um negócio desse aqui. Se você... Outro exemplo. Se você está num estudo aí, está estudando algo, e você está nessa sala, em dúvida que esse professor é bom, que ensina bem ou não, então você vaza fora. Porque quando você fica em dúvida, nem o conhecimento você vai conseguir absorver, porque você não confia no professor. Entende? Tem um negócio desse aqui. Então vamos lá, no positivo está o acolhimento, a doação, né? Então é aqui você acolher, que Câncer, né? Júpiter está em Câncer, então está fazendo a gente olhar muito para questões do passado, entende? Tem coisas que a gente aprendeu lá atrás que já não funciona mais no hoje, no aqui e no agora. Entende? Vocês estão me fazendo entender, né? É isso. Tem uma pessoa também aqui, que, por exemplo, tem pessoas, vou dar o meu exemplo de novo, né? Então,
é o que está vindo aqui. Então, tem pessoas, por exemplo, que faz um monte de vídeo. Mas eu sou um eremita, 56 anos, né? Eu não consigo fazer tanto vídeo, entende? Até porque eu tenho outras coisas para fazer também, né? Então, você olhar, ter flexibilidade com você. Você é o único, entende? Porque aqui tem uma questão emocional, entende? Tem uma questão emocional, né? Pode ser que aqui num passado, que a sacerdotisa fala de passado, você achava que se você se doasse muito, você ia ter sucesso, você ia ser aceita, entendeu? A doação tá falando o que no positivo? 3 de copas, Mercúrio e Câncer. Então, aqui tem o quê? O pensamento de alguém sobre doação, sobre acolhimento com o outro, entende? E também tem uma questão assim, eu doei para ela e ela não dá nada para mim. Então, você não tinha que ter doado, porque você está cobrando. Entendeu? Vamos lá. Que leitura. 10 de paus. Tem um cara nu aqui. Ó, energia de Saturno e Sagitário. Então, o que acontece? Quando a pessoa expande a consciência, olha assim as coisas de forma ampla, ela começa a ter mais flexibilidade consigo mesmo, né? E com o outro, né? Energia de Saturno aqui, né? Limites, disciplina. 3 de copas. Disciplina onde, Dani? Principalmente no que você pensa sobre o outro, sobre si mesmo, sobre doação. Entendeu? Ó, aí tem uma transformação. Alguém consegue aqui ficar numa coisa boa dentro de si. Que tem 10 com 3, 13. Aqui é a morte que saiu. Né? Você consegue trazer alegria para sua vida, né? Sendo que tendo uma flexibilidade consigo, né? Vamos lá. Que leitura, Aquário? 10 de paus, está falando o quê? 5 de paus, de copas, né? Aqui uma pessoa que se arrepende. Ó, 3 de copas, tem 2 copas atrás de você erguidas. Então, por que eu vou chorar pelo que aconteceu? Vamos olhar para frente, né? Olhar para frente e dar valor ao que eu ainda tenho, que são os 2 de copas. Ó, 3 de copas, caído, né? Chorando pelo que aconteceu, pelas coisas que eu perdi, e ao invés de dar valor ao que eu tenho ainda. O que eu tenho. 3 de copas está falando o quê? Quatro de ouros. E isso traz para você um crescimento material, uma estabilidade. Você começa a ter clareza do que você precisa construir em termos de conhecimentos elevados, né? Conhecimentos elevados, né? Porque aqui pode ter uma pessoa, Aquário, que marreta o outro por trás, entende? E depois fica olhando o que aconteceu. Fala do outro o tempo todo, né? O eremita tem uma energia de você ser um professor, por exemplo, né? De ser um professor. O que você aprendeu, você ensina. A sacerdotisa tem muita questão de conhecimento, sabedoria, tanto a sacerdotisa quanto o mago. Agora, a forma que eu vou ensinar é muito diferente da sua. Entende? Caramba. Então, tem uma pessoa aqui que pode ser mais antiga, que se baseia em
em dogmas religiosos, sei lá o que aí que essa pessoa se baseia, né? Que fica aqui se comparando. Né? As duas pessoas são sábias. Estou falando da outra. As duas pessoas são sábias. Só que a uma é presa em ilusões. 10 de paus, está falando o quê? De um encerramento de ciclo, de realizações quando você constrói algo, né? Constrói algo. E aqui tem, é como se Saturno, né? Saturno, que falam que é... Ó, outro exemplo. Tem muitos astrólogos que falam que Saturno é um planeta maléfico. Eu não julgo, mas eu não penso assim. Como assim, gente? Planeta maléfico, casa astrológica maléfica? Eu não vejo assim. Não vejo. Há uma dualidade. Saturno tem a parte não tão boa, né? Né? Os desafios que ele traz muito. E tem a parte muito boa. Porque se você faz o dever de casa, né? O que é para ser feito, você leva um projeto na disciplina, você tem ali, né? Para de se cobrar tanto, não sei o quê, você recebe um presente estrutural de Saturno. Então como é que ele é um planeta maléfico? Se ele é um pai que ensina. Entende? Encaixa aí na sua vida. Então aqui, olha, aqui é você finalizando, ó, Saturno duas vezes, ó. Você finalizando e expandindo a consciência, Sagitário. Você encerrando um ciclo com muito aprendizado para você. Que não é sobre se comparar, não é sobre imitar o outro, não é sobre achar que... Gente, eu não tenho a verdade absoluta. Tudo que eu falo aqui, olha, Virginiana, tudo que eu falo aqui é as coisas que eu estudo, mas eu não tenho a verdade absoluta. Entendeu? Aqui tem energia do 31. Você consegue... 31 mais 3, 4. Olha aí eu falando de numerologia. Você consegue... 4 é a estabilidade. Você consegue a estabilidade financeira, espiritual, emocional, quando você encerra um ciclo de ficar se comparando com o outro. Né? Pessoa confiável. Quem vai passar confiabilidade para o outro? É você. Entendeu? Vamos lá. 5 de copas. Está falando o quê? Que leitura, hein? Olha. 4 de espadas. E você consegue descansar. Eu, por exemplo, gente, eu gravo 2 vídeos, eu já estou esgotada. Eu preciso fazer uma pausa. E eu ainda tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar disso, tenho que ir no mercado. É tudo em cima de mim. Aqui em casa. Entendeu? Então, você não tem ninguém que te ajude? Não, não tenho. No momento, não. Então, se eu não tirar uma pausa, eu não consigo. Agora, eu vou ficar me comparando com a colega taróloga que faz 5 vídeos por dia, tem 2 canais que tem... Eu não. Eu sou eu. A minha história de vida é outra. Entendeu? É outra. Entende? Ó, aqui, ó tudo que eu falo tem... Aqui é alguém que entrou num processo de autoconhecimento, se respeita e finaliza, porque não vai levar mais fardos dos outros. Eu vou levar somente o meu. Eu não tenho que me comparar com a colega que faz 5 vídeos, tem 2 canais, ainda faz não sei o que, não sei o que. Você tá me entendendo? Encaixa aí na sua vida. Então aqui, olha, tem aqui você refletir não sobre o que você perdeu,
mas sobre o que você ainda tem. Porque de 5 taças você tem 2. E o que você pode fazer de melhor com isso? Entende? Ó, a cura vem disso aí. De você dar valor ao que você tem ainda. E dar valor e tomar ação, Marte. Né? Marte e Escorpião. Tem gente, dando exemplo de novo aqui, que só grava, por exemplo, tem as de paus e recuperar a sua empolgação. Né? Então, tem gente que faz 12 vídeos por mês só e tem um canal lá em cima. Agora, eu vou me comparar com essa pessoa? Não, eu sou eu. Nós somos únicos. Entendeu? Então tem isso aqui, 5 com 4, 9. É você finalizar. Ah, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo e não sei o quê. Não. Usa o que você tem hoje. Olha para você para de se comparar com uma pessoa ou outra. Né? Ouvindo atrás da porta, ou sendo indiscreto, entendeu? A flexibilidade tem que vir de você, né, Aquário? Vamos ver aqui, Aquário, Oráculo da Lua. Que leitura louca, não sei nem o que eu vou colocar lá. Né? Aqui é alguém em segredo te espionando. Como é que você faz as coisas? É hora de agir, olha isso. É hora de agir com o quê? Com o que você tem, com as 2 copas que você tem. E não se preocupar com o que você perdeu. Que é com essas 2 copas que vai ter um crescimento. Eu não sei que copa é essa, mas a copa que você tem é tudo que ainda você está aqui com você. Entende? No fundo do deck, você é bom o suficiente, energia de Virgem. Lembra que aqui tem uma pessoa que se compara com a outra o tempo todo. Use a sua sabedoria. Entende? Olha, use a sua sabedoria. Pare de criticar e falar mal do outro. Cada um tem uma história. Eu fui obrigada aqui a me afastar de uma pessoa da minha família, porque é justamente isso. Ela chega para conversar com a pessoa, ela fala mal do outro o tempo todo. E isso acaba com a minha energia. Eu não gosto disso. Eu deixei de gostar dela? Não, hipótese nenhuma, mas eu não quero muito. Entende? Porque fala mal de um, fala mal de outro. Olha, ninguém aguenta com isso. Ok? Vamos lá. Por que você está falando isso? Porque Virgem é assim. Eu não estou falando dos virginianos, estou falando do signo Virgem. E saiu aqui o eremita. Né? Então, Virgem, ele se critica o outro, entendeu? Se cobra do outro, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Como assim? Vamos lá. Anjo para fé. Sagitário fala de fé. O anjo da fé. Tem a fé em quem? Em você. Amor próprio. Amor próprio. Acreditar que você faz o melhor que você pode, Aquário. Entendeu? Inclusive nos relacionamentos. Entendeu? Inclusive nos relacionamentos aqui. Porque se você faz de alguma forma e a pessoa sai falando mal de você, ela está falando de quem? Dela mesma. Está falando de você. Entendeu? Eu sou o que sou. Agora, se a outra pessoa não gosta, só lamento. Tá bom, Aquário? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, queridos.